se eu tivesse que dar um conselho ou uma dica, principalmente para as pessoas que vêm atrás, que vêm com muitas expectativas, com muita vontade de ser bem-sucedido, de chegar em um patamar que seja um patamar de reconhecimento, de retorno financeiro, de melhorar a qualidade de vida, de dar um suporte para a sua família. Se eu tivesse que dar uma dica, seria a forma de quebrar o ciclo. E eu defino literalmente que nós temos dois tipos de ciclos. Eu vou explicar isso com uma situação que eu vivencio com bastante frequência, que é a seguinte. Às vezes eu pego o telefone e entro em contato, ou às vezes um colega, um amigo meu, um colega, ele me contata, né? E ele fala assim, tudo bem, Jairo, como que você está? Tudo bem, tá tudo certinho. E você, como estão as suas coisas? Não, está difícil. Quero muito fazer um dos seus treinamentos, quero muito, mas na verdade eu não estou conseguindo pagar, sim? Então, um dos principais impedimentos que eu vejo quando a gente fala, não, mas tudo bem. Quando você não consegue pagar, ou quando você não consegue, por exemplo, ter a possibilidade de ir e se treinar, esse é o principal motivo que faz que esse ciclo ele se divida num ciclo que eu considero um ciclo talvez indesejável, ou um ciclo daí que a gente consiga fazer a entrada de um ciclo que seja um ciclo desejável. E eu falo para essas pessoas assim, bom, você não está conseguindo fazer seu treinamento, você não está conseguindo se capacitar, você não está conseguindo porque você está sem dinheiro. E aí eles falam assim, não, quando eu conseguir dinheiro, eu vou trabalhar, e quando eu conseguir dinheiro, eu vou me capacitar. Então, aí entra num ciclo, que é um ciclo indesejável. Qual que é o ciclo indesejável? Que quando fala, por exemplo, eu vou trabalhar, até quando eu conseguir dinheiro, eu vou me capacitar, ele automaticamente entra num ciclo indesejável. E esse ciclo eu defino como um ciclo indesejável, um ciclo do insucesso. Por quê? Porque é um ciclo onde a pessoa não tem capacidade financeira de se capacitar, e é verdade, não estou discutindo isso, e por isso ele não se capacita. E como ele não se capacita, ele vai manter provavelmente a mesma casuística que ele tem, que não consegue uma retribuição financeira ideal, e ele vai ter que fazer o quê? Aumentar a carga de trabalho, o tempo de trabalho. Então, aí o que acontece? Aumenta o tempo, o esforço de tempo, de dedicação do trabalho com os mesmos clientes e com a mesma estrutura que ele já tem. Porque geralmente a gente precisa fazer a procura de pagar as contas, as despesas, etc., e não poderia sobrar dinheiro talvez para fazer um reinvestimento desse valor, como por exemplo na educação. Então, o que vai acontecer nesse ciclo? Eu não tenho dinheiro, eu tenho que aumentar a carga de trabalho, porém mantenho meus mesmos clientes, não tenho um bom retorno, e aí não tenho a capacidade de adquirir equipamentos, e não tendo a capacidade de adquirir equipamentos, eu não posso oferecer um portfólio de serviços. E se não ofereço o portfólio de serviços, eu vou ficar de novo sem dinheiro. Então, o que acontece? É um ciclo que eu às vezes falo com algumas pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é incrível, porque esse ciclo não muda, né? Não tem nada assim caído do céu que fala, bom, esse ciclo ele precisa mudar. Então, se eu tivesse que dar uma dica, né, realmente, uma coisa que aconteceu comigo, né, já vou lhes falar um pouquinho disso, mas uma dica onde a gente fala o que fazer para quebrar esse ciclo e entrar num ciclo desejável, é basicamente o seguinte, é um ciclo onde eu não tenho dinheiro e eu preciso me capacitar, mas eu dou um jeito de me capacitar. Porque quando eu dou um jeito de me capacitar, automaticamente eu chego num ponto onde eu consigo ter um grau de conhecimento melhor, e aí eu não preciso aumentar
a intensidade do trabalho, a intensidade de tempo, aumentar o tempo de trabalho, aumentar o esforço. E aí eu não vou trabalhar demais, eu vou trabalhar certo. É uma grande diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. E aí vem a primeira quebra de ciclo. Quando eu me capacito, mesmo estando sem reserva financeira, um dos principais ativos. O que é um ativo? O ativo é principalmente algo que me traz retribuição. Não é uma coisa que, em termos financeiros, não é uma coisa que me tira dinheiro, me tira tempo, me tira energia. Um ativo é uma coisa que me traz retribuição, me traz retorno financeiro, me traz energia, me traz vários retornos positivos. Então, quando eu adquiro um dos principais ativos, talvez seja o mais importante de todos, que é o conhecimento, automaticamente eu vou quebrar esse ciclo. Por quê? Porque olha como que seria o outro ciclo. Eu não tenho dinheiro, mas eu invisto de uma outra maneira, porque é possível, eu falo isso por mim, se não fosse por justa causa eu não falaria com tanta segurança. E aí eu começo a fazer um investimento em ativos. O que é um investimento em ativos? Em conhecimento. E aí automaticamente quando eu tenho conhecimento, eu paro de trabalhar mais e eu começo a trabalhar certo. Porque uma das grandes vantagens é reduzir o tempo gastando energia que a gente não precisa gastar naquilo. A gente aumenta a eficiência, que é a famosa regra do Pareto, que é a de máxima eficiência. O que a regra de Pareto fala? Máximos resultados com o mínimo de esforço. Isso não quer dizer que a gente vai fazer pouco esforço, não, ao contrário. Mas tem uma grande diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. Então, o que acontece? Quando eu tenho ativos, eu adquiro conhecimento e eu me capacito, eu começo a trabalhar certo. Se eu trabalho certo, automaticamente eu vou mudar meu perfil de clientes. E mudando o perfil de clientes, eu vou ter maior retribuição financeira. E essa retribuição financeira me permite ter mais possibilidade de adquirir mais equipamentos. E tendo mais equipamentos, como por exemplo na nossa área, radiografia, ultrassonografia, etc., automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter mais retorno financeiro. E se eu tenho mais retorno financeiro, eu consigo reinvestir em conhecimento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou gastar menos energia, eu vou ter mais eficiência, eu vou ter mais retorno e automaticamente eu vou fazer que esse ciclo me deixe mais dinheiro e mais tempo. Porque observem que tem duas coisas do ciclo positivo, no ciclo ideal, que é que eu consiga mais tempo e mais dinheiro, não para trabalhar mais, e sim para trabalhar certo. Então, eu gosto muito desse palpite, principalmente por quê? Porque se eu tivesse que dar um conselho, principalmente para as pessoas que elas estão começando a se desenvolver, é principalmente adquirir ativos. Isso não só em termos financeiros, como principalmente em termos de formação profissional. E uma das formas de adquirir ativos é conhecimento. Conhecimento, ele vem do conhecer, realmente conhecer a fundo, não é memorizar. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, eu sempre falei isso desde na época que eu era professor universitário, tira daqui do bolso e coloca aqui, que depois daqui vai te retribuir aqui. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de reputação, de reconhecimento, de se sentir uma pessoa bem-sucedida, de conseguir mais tempo para ficar em família, de conseguir mais retorno financeiro e não só aprender parte técnica, também aprender outro tipo de assuntos, que são assuntos que fazem que a gente monte um sistema. As grandes empresas, grandes multinacionais, principalmente elas desenvolvem um sistema. O que é um sistema? Que a gente gasta menos energia com máxima eficiência, ou seja, começa a ter parceiros, funcionários, equipe, chamem como vocês quiserem, onde nós conseguimos abraçar mais clientes com a mesma ou maior qualidade, com menos esforço e entregando boa qualidade. Logicamente, isso faz com que uma empresa possa crescer.
E, logicamente, esse perfil é um perfil muito importante. Então, não adianta, e um dos conceitos que eu mais gosto, né, é o conceito de autorresponsabilidade. Por que esse conceito de autorresponsabilidade? Qual que é esse conceito? Eu sou responsável absolutamente de todas as coisas que eu decido. Se eu decido uma coisa hoje, eu vou ter um resultado desses amanhã. Albert Einstein, ele falava, é impossível querer resultados diferentes no futuro fazendo as mesmas coisas hoje. Então, quer dizer, se eu não estou conseguindo dinheiro, por exemplo, para me capacitar, esse é o principal estímulo. Esse é o principal estímulo para a gente conseguir, principalmente, quebrar esse ciclo, que é um ciclo indiferente, um ciclo destrutivo, um ciclo catabólico, vamos chamar assim, para passar a um ciclo anabólico. E lembrem que minha dica principal para quebrar esse ciclo é a capacitação. Tudo bem, se eu pudesse realmente fazer um investimento e utilizar a regra de Pareto, eu investiria no maior ativo que o ser humano pode ter, que é a educação, a capacitação, é o conhecimento. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar num outro ciclo e esse ciclo vai funcionar. Eu lhes falo com toda certeza, eu cheguei no Brasil com $500 no ano de 1998, exatamente um ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, e uma das coisas que eu mais queria era vir aqui no Brasil por vários motivos. Primeiro, um país maravilhoso, sempre gostei do Brasil. Segundo, a nível esportivo sempre foi muito alto, então eu competi profissionalmente no karatê Shotokan, fui da seleção colombiana, disputei mundial, pan-americano, sul-americano, bolivariano, e uma das coisas que eu mais queria nessa época era treinar, pelo menos com algumas seleções ou algumas pessoas que treinavam na seleção brasileira de karatê. A gente ia disputar um sul-americano, era impressionante o nível do Brasil. Eu, na época, gostava muito de medicina alternativa, adorava ver os jogos do Zico e do Sócrates no futebol, então sempre tive um tropismo para vir para cá. E eu não venho de uma família adinheirada, ao contrário, nós tivemos algumas dificuldades econômicas, eu já passei por dificuldades econômicas, então eu tenho absoluta certeza que quando a gente quer, a gente consegue. No 1998, eu ganhei uma bolsa por bom estudante na faculdade, onde eu consegui literalmente comprar as minhas passagens. Comprei as passagens e vim para o Brasil. Só para não alongar a história, 1998, pegando um ônibus, primeira escala Rio de Janeiro, e depois fui segunda escala para São Paulo, peguei um ônibus para rodoviária, e depois peguei uma empresa Danúbio Azul para Jaboticabal, meu primeiro ano de mestrado, em 1998, eu estava com $500 no bolso, porque o resto tinha gastado nas passagens aéreas. E nesses $500, na época, era quase 1 para 1 o dólar em relação ao real. E começou um ciclo, sobe, desce, perde, ganha, sobe, desce. Imagina começar a carreira, minha carreira aqui no Brasil, no ano 98, faz mais de 20 anos. Lógico, eu morei depois fora, voltei para a Colômbia, etc. Mas eu comecei com uma mentalidade de investidor. O que é uma mentalidade de investidor? É uma mentalidade de desenvolver a capacitação. E aquela história, pega daqui, investe aqui, que depois aqui vai te dar retorno. E não é quanto valor você ganha, qual é o volume de dinheiro que você produz, não é isso, né? Logicamente, é uma das partes do processo, mas sim é quem que você se torna, quais são as suas decisões. E disso eu não me arrependo, porque sempre utilizei uma parte de dinheiro para ir atrás da informação, ir atrás da educação. Nunca tive família privilegiada em termos financeiros, eu nunca tive benefícios, e a dica que eu posso lhes falar, sem muito mimimi, sem muita indicação, de muita ligação telefônica para se encaixar no mercado, não, tem uma coisa que ela é imbatível. O que é imbatível? Né? Que é o conhecimento. Sai desse ciclo onde o grande problema é não ter dinheiro para fazer uma coisa, quebra esse ciclo, induzindo principalmente a capacitação para vocês conseguirem sim chegar em uma fase onde a gente consegue literalmente os resultados que a gente quer.
tendo a quebra desse ciclo e passando no outro ciclo, é questão de tempo. E com certeza é questão de tempo. Já sei de muitos profissionais muito bem sucedidos que começaram de zero, começaram de uma situação difícil, mas eles acreditaram nos seus ativos, que foi o investimento no conhecimento. Isso não só na parte técnica, como um conhecimento principalmente em outras partes também, como por exemplo conhecimento empresarial, como por exemplo conhecimento financeiro, como por exemplo conhecimento autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, conhecimento empresarial e logicamente o conhecimento técnico. Então, se eu pudesse dar uma dica muito pessoal, seria indiscutivelmente a forma de quebrar o ciclo é invista no seu melhor ativo. E o melhor ativo é o conhecimento. O conhecimento, ele é imbatível. Ninguém vai tirar o conhecimento. O que a gente sabe, a gente aplica. Ninguém tira. Absolutamente ninguém tira. Então, essa é uma das dicas que eu acredito que seja das dicas mais importantes que a gente possa compartilhar. Beleza? Então, um grande abraço e lembrem quais são as ferramentas para quebrar esse ciclo. Tamo juntos, um beijão.